Você já ouviu falar da primeira carta de Pedro? Hoje veremos do que essa carta trata, do que ela fala e o que nos ensina. Vem comigo! A primeira carta de Pedro contém 5 capítulos e está localizada entre as epístolas gerais no Novo Testamento. A autoria por parte de Simão Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus, é de boa aceitação, sendo que possivelmente ele tenha contado com o auxílio de Silvano como seu secretário, o que explica a qualidade do grego utilizado em sua escrita. Quanto à sua datação, podemos estimar que tenha sido redigida entre os anos de 60 e 64 d.C., visto que o apóstolo foi martirizado logo depois do incêndio de Roma ocorrido em 64. Além do mais, no enredo da carta, Pedro destaca a necessidade da perseverança frente às presentes e crescentes perseguições que os cristãos enfrentavam. O objetivo de Pedro é encorajar a igreja sofredora dispersa na região da Ásia Menor diante das duras perseguições que enfrentavam por parte do Império Romano, bem como dos gentios que os rodeavam. Isso tudo viviam devido à obediência ao Evangelho de Jesus. Desta forma, o apóstolo destaca a esperança em Cristo, que os deveria fazer perseverar em meio às lutas, relembrando a herança que lhes estava reservada, pois ele também havia enfrentado duras perseguições. Assim, partilhar dos sofrimentos de Jesus também os permitiria partilhar de sua glória. Ainda, os crentes deveriam relembrar que eram forasteiros peregrinos neste mundo, sendo que a pátria verdadeira deles estava nos céus em Cristo Jesus. Pedro relembra que não há nada de errado em sofrermos por sermos obedientes a Deus, mas pelo contrário, o sofrimento faz parte da jornada da fé e aperfeiçoa a maturidade do crente. Pedro também afirma que para o cristão não há desculpas para viver de uma forma carnal, egocêntrica e libertina, mesmo frente ao sofrimento, pressões e de um mundo ímpio. Cabe ao discípulo viver de forma digna, sábia, amável e santa durante a sua jornada nesse mundo, sendo testemunho vivo do padrão de Cristo diante desta sociedade. A carta está estruturada da seguinte forma, do capítulo 1 até o 2:10. Um novo povo de Deus pela fé em Cristo. Do capítulo 2:11 ao 5:11. Uma nova conduta do povo de Deus. Do capítulo 5, verso 12 até o 14, saudações finais. Vejamos quais lições esta carta nos traz. Primeiro, o sofrimento faz parte da jornada cristã. Segundo, o cristão deve viver uma vida santa e exemplar durante a sua jornada terrena. Terceiro, o amor prático é uma marca da genuína jornada cristã. Mais algumas curiosidades deste livro. É interessante notar a humildade de Pedro registrada no início do capítulo 5, destacando a sua igualdade aos demais presbíteros da igreja cristã. Pedro jamais se colocou como um superior pelo fato de ter andado com Jesus e ter liderado a igreja em um primeiro momento. Há conexões da epístola com outros discursos do apóstolo Pedro descrito em Atos. Um exemplo é o paralelo de Atos 2:23 e 1 Pedro 1:20, onde é apontada a pré-ordenação do sacrifício de Cristo. Ainda, outras conexões permeiam a epístola, destacando a veracidade da autoria petrina. O verso 12 do primeiro capítulo indica que não havia sido Pedro quem tinha pregado o evangelho àqueles crentes, mas sim outros discípulos. Ainda fica evidente que estes eram discípulos de uma segunda ou terceira geração de crentes, que não haviam testemunhado o ministério de Jesus em sua geração. A menção à Babilônia, no verso 13 do último capítulo, é uma figura de linguagem utilizada pelos crentes em alusão ao Império Romano, que impunha sofrimentos à igreja. Mas também indica a possibilidade de que o apóstolo se encontrava em Roma no momento da escrita da carta. Você gostou desse breve resumo?
Espero que sim. Então curta e compartilhe com seus amigos. Nós da Faculdade Batista Pioneira estamos à disposição para te ajudar a entender melhor a Palavra de Deus. Até mais!